Oi, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês uma receita de pão de ló feito com ovos de codorna. Ficaram curiosos? Querem saber a receita? Então vamos lá pro vídeo. Tô colocando aqui no forno, então, o pão de ló e já vou passar para vocês a receitinha, tá bom? Eu não sei se tu já ouviu falar que dá para fazer todas as receitas que tu fazes com o ovo normal do frango, com o ovo de codorna. Ele não vai crescer como um pão de ló normal cresce, mas ele vai atingir um ponto de massa linda como aquela que eu coloquei lá dentro do forno, na forma. Para uma forma de 40 centímetros de bolo, nós vamos precisar de 45 ovos de codorna. Eles estão aqui dentro da água, porque eu coloco eles para limpar bem a casquinha. E daí eu vou quebrando e já vou colocando eles nesse potinho aqui do lado, eu coloco eles para enterrar ali, né, no canteiro, que eu enterro todas as casquinhas e também todas as sobras aqui da cozinha. E aqui do lado eu vou colocando os ovinhos quebrados para depois colocar na batedeira. Ó, eu falei pra vocês que não ia crescer tanto, só que ela cresceu muito, tá? Ela veio quase até aqui, ó, a boca da batedeira. Aqui estão os nossos 45 ovos quebradinhos. Eu vou colocar eles aqui dentro da batedeira. Eu lavei a batedeira, tá? E olha ali, ó, no fundo até parece que tá úmida ainda. Então, eu lavei, já tinha colocado aquele pão de ló lá no forno, tá? Tá lavadinha, sequinha. Isso é um segredo bem legal. Todas as vezes que vocês forem fazer pão de ló, vocês lavem o bol da batedeira, tá? Então, aqui, ó, porque daí vai crescer mais a massa de vocês. Então, colocamos aqui todos os 45 ovos e vamos colocar aqui 13 colheres de açúcar, 13 colheres de sopa de açúcar refinado. E as minhas colheres são assim, ó, bem generosas. Então, aqui está, tem até uma pedrinha de açúcar, gente, ó, eu não dou muita bola pra isso, tá, de peneirar. Eu sou confeiteira já faz muitos anos, e isso aí pra mim não interfere em nada, porque agora vai ficar batendo tanto tempo ali, que se tiver uma pedrinha ou outra, claro, não é um torrão, né, uma pedrinha, ela vai se dissolvendo, tá bom? Aqui vocês podem colocar também agora uma colher bem cheia ou duas médias de açúcar de baunilha e leva para bater. Trouxe ali e coloquei, ó, as 2 colheres de açúcar de baunilha bem em cima e levantei porque eu esqueci de filmar, tá? E agora já vou começar a bater, deixar no mesmo ponto dessa outra massa que eu acabei de tirar daqui. Agora sim, agora nós vamos precisar da peneira, tá? Então aqui, ó, é o meu primeiro pão de ló de ovos de codorna, tá bom, gente? Mas como eu já fiz outras massas, outros bolos, eu sei que vai dar certo. Então aqui nós vamos colocar também 13, 14 colheres de farinha de trigo. 3, 4, 5. E daí tu vai trazer aqui e vai peneirando, tá? E daí vai misturando levemente com fouet
para que a tua massa não vá toda para baixo, bem levemente. Na segunda vez que a gente for colocar agora aqui, 4, 8, né? Então, agora nessa daqui, a gente vai colocar o fermento junto. Então, aqui está o fermento, uma conchinha dessa daqui, ó, que seria o equivalente a uma colher de sopa, e um pouquinho mais, porque a forma é bem grande. Agora, a gente vai misturar esta e depois peneirar a outra. Mas aí o pão dela vai ficar... Já tá falando aqui. O que tu ia dizer mesmo? Que meu marido tá me dando uma sugestão aqui do lado. O que tu tá dizendo? O pão dela vai ficar um pouco mais firme. Ah, sim. Essas 14 colheres de farinha de trigo vai fazer com que o pão de ló fique um pouquinho mais firme, não tão quebradiço, quanto se tu colocar pouca farinha, tá? Então, esse é o motivo que eu uso essa quantidade de farinha de trigo. Normalmente é uma colher de trigo para cada ovo, mas de galinha, né, gente? Porque imagina, daí senão nós colocaríamos aqui 45 colheres de farinha de trigo, não ia dar certo. Então, a gente tá calculando aqui, se fossem ovos de galinha, seriam 9 ovos de galinha. Mas como colocamos 45 ovinhos de codorna, equivale aos 9 ovos de galinha, tá? E um pouquinho a mais daí de trigo. No caso, eu tô colocando 5 colheres a mais de farinha de trigo. Seriam 9, eu vou usar 14. Então, aqui eu já coloquei 8 ali dentro, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? É isso aí. Lembrando que o fermento foi incorporado aqui na massa na segunda vez que eu peneirei o trigo, tá? E olha só como fica linda a massa. Então, gente, não precisa ter preconceito, tá? Se tu cria codorna como eu, tu pode fazer. Eu não faço para vender, tá? Nenhuma torta, nunca fiz nenhuma torta minha, nenhum bolo meu para vender com um ovo de codorna. Eu tô fazendo porque é aniversário do meu genro hoje e a gente tá fazendo um bolo pra família. E aí eu queria testar a massa do pão de ló com ovo de codorna, então como eu não tô fazendo mais agora tortas para vender em 2023, eu tinha bastante ovos da produção das codornas ali da semana da Páscoa, que eu trabalhei até por dentro dos olhos e não conseguia fazer as receitas, no caso de conserva. Então eu pensei, vou usar ovo de codorna para fazer essa torta, tenho certeza que vai dar certo, tá? E aí achei melhor mostrar para vocês. Viram que linda que ficou a massa? Bem leve, gente, bem leve mesmo, olha só. Agora eu vou levar ali pro forno. Então, antes de colocar aquela lá, vou mostrar para vocês como que tá a outra que a gente já colocou antes. Gente, olhem essa massa. Olha que maravilhosa, gente. Super certo, super aprovado. Ainda tem 2 grandes para colocar ali, porque eu vou usar 3 pão de ló e 2 camadas de recheio mais a cobertura. Mas olha, gente, olha só. Quando ele não afunda mais, assim, quando ele não fica mais a marca do teu dedo, significa que tu já pode tirar, tá? Então, ainda precisa ficar 1 minutinho a mais aqui, ou 2, ó, tá? Pra vocês verem, ó, tá deixando essa marquinha aqui, não tá no ponto ainda. Mas é muito pouquinho, agora tem que cuidar pra ela não queimar, tá? É só tu colocar o dedo que tu vai perceber, vou botar bem pertinho, ó. Ficou aquela marquinha do dedo ali, não tá pronta ainda. Quando aqui na pontinha já tá pronto, ó. Aqui, ó, já não fica mais, ela desce e sobe, ó. Tá? Então, é assim, esse é o ponto. Todo bolo precisa estar nesse ponto aqui da pontinha. Ó. Então, aqui, ó, o restantezinho do bol eu vou colocar. Gente, vocês não reparem a minha unha, porque eu vou fazer
as minhas unhas hoje à tarde, né, pro aniversário, mas eu tinha tanta louça para lavar depois da Páscoa que não há unha, gente, que resista a uma pia que nem a minha. Ah, então olha aí que coisa mais linda, gente, olha só. E essa massa que eu achei diferente do pão de ló, ela ficou, do pão de ló com o ovo de galinha, é que ela ficou mais cremosa, bem mais cremosa, porque a massa com pão de ló, feita só com o ovo da galinha, ela fica mais airada, entendeu? E essa ficou mais cremosa. Achei linda, eu acho que vai ficar maravilhoso. Aqui estamos com a terceira massa, então, de pão de ló. Coloquei já a farinha, o fermento, e agora a gente vai fazer essa daqui com chocolate, tá bom? Então, agora eu vou botar aqui, além das 13 colheres, daí eu botei uma menos de farinha, 13 eu coloquei de farinha de trigo, e vou colocar aqui mais 4 colheres de chocolate em pó, 50% cacau. Olhem só, já peneirei aqui o chocolate, agora vamos misturar, incorporar na massa, vai ficar lindíssima. E aí a gente vai já levar para o forno e essa é a nossa última massa. Serão então a primeira camada com a massa de baunilha, a segunda camada massa de chocolate e a última com a massa de baunilha. Gostaram? Me contem aí nos comentários, gente, se vocês teriam coragem de fazer um bolo com ovo de codorna. Me contem aí se vocês já fizeram com outros ovos de outros animais, né? Porque também, de repente, alguém cria aí algum outro bichinho e, de repente, vocês já fizeram essas experiências. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, né? Quando eu era criança aqui na ilha, a gente teve uma época que a gente passou muita fome, muita necessidade, sabe? E então, um dia meu pai achou uns ovos de cágado. É um bicho parecido com uma tartaruga. E aí ele trouxe para casa aqueles ovos e ele fez um bolinho pra gente tomar um café. Era um grude, na verdade, sim, sabe? Uma farinha misturada com aqueles ovos, açúcar, uma pitadinha de sal, e ele passou na frigideira aquilo pra gente comer, pra matar a nossa fome. Então, eu quero dizer para vocês que numa situação de emergência, a gente vai fazer as coisas com que a gente tem. E a gente também não pode ter preconceito. Muitas vezes alguém vai ler, receita com ovos de codorna. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos meios de fazer muitas coisas. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E também diz que houveram dias de vacas gordas e houveram os dias das vacas magras. Então, às vezes as pessoas têm e nunca pensam que podem passar por uma dificuldade, que podem vir dias difíceis pela frente. Então, o que a gente pode ter é conhecimento. A gente pode se informar, saber como que faz, né, para uma necessidade. Tá bom? Então, essas histórias aí que eu tô deixando não é só para vocês, mas com certeza para o futuro, para os meus netos, para os meus bisnetos, para que minhas filhas reassistam esses vídeos quantas vezes elas quiserem. Aí elas vão lembrar do vô Denísio, que o vô Denísio uma vez fez uns bolinhos pra gente matar a fome usando ovos de cágado. Prontinho. Vocês podem ver que eu não unto a forma, pessoal, ó. Eu coloco aqui, ó, uma folha, um pedaço da folha do papel manteiga, tá? Então, como eu usei muito papel manteiga, gente, para botar os ovos de Páscoa, eu guardei, eles estavam limpinhos, tá? Eu guardei eles para quando eu fizer uns bolinhos para nossa família aqui, ó, daí eu posso usar. Então, eu deixo eles dobradinhos, esses papel manteiga aqui, deixo ele dobradinho dentro de uma caixinha de plástico, um potinho, dentro do freezer, tá? E aí, quando eu vou usar para fazer um bolo, eu venho aqui, uso, porque eu já tinha usado o papel manteiga para colocar intercalando os ovos de Páscoa.
E aí depois sim, agora quando eu for tirar daqui, né, tirar do bolo, daí eu vou descartar ele ali nos lixos que a gente vai enterrar nos canteiros, tá? Para fazer a composteira ali, tá bom? Então agora, aqui nada vai fora, só para vocês saberem. Então agora eu vou levar esse pão de ló de chocolate pro forno. Aqui estão já os dois de baunilha, prontinho. Olha, gente, coisa linda. Aqui até deu uma douradinha nesse ladinho, ó. Tá? Mas foi bem leve. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. Mas olha só a altura desses pão de ló, tá? Pegou toda a altura da forma, olha aí. E ficaram perfeitos, tá? Então aqui temos dois pão de ló, bem maciozinho. Agora depois eu vou montar o bolo para vocês verem, mas primeiro eu vou aguardar sair do forno a massa de chocolate. Gente, olha que coisa mais linda que ficou o bolo de chocolate. Na verdade, né, o pão de ló. Ó, bem fofinho, tá? Vou mostrar minha unha gauchinha aqui pra vocês, ó. Meu marido disse que quando perde a pontinha assim, ó, é porque fica gauchinha daí, em vez de ser francesinha. Então, gente, super aprovada as massas, tá? Tudo certo. Que lindinhas, né? Vamos à montagem, então. Aqui estamos, então, com a nossa bandeja. Agora, vamos colocar aqui o pão de ló. Daí, eu só levanto aqui, ó. E ele sai todinho. E daí, eu já tiro ele pra pôr fora. Bem prático. Isso aqui deve ser algum pedacinho de chocolate. E é, porque ele já não soltou, ó. Tá? Então, devia ser algum papelzinho, algum pedacinho de chocolate que tava no papelzinho ali dos ovos de Páscoa. Olha só a massa fantástica, maravilhosa, bem alta. Agora, a gente vai colocar aqui, então, uma misturinha para umidificar. O que que eu vou colocar? Eu vou fazer uma misturinha de leite condensado com um pouquinho de leite e vou colocar aqui na massa. Misturinha. Pronta. Tá? Vocês podem fazer a misturinha aqui dentro mesmo da caixinha do leite, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer como vocês quiserem, ó. Então, aqui está já o nosso recheio para colocar ali no bolo. É uma mousse de brigadeiro. Vocês precisam ver o sabor dessa mousse, gente. Uma delícia. É o primeiro bolo que eu tô fazendo pro meu genro. Ele começou a namorar minha filha o ano passado. E agora, né, o aniversário dele, primeiro aniversário dele na nossa família como genro. Então, tô fazendo esse bolo pra ele. Tá? Vai ser um bolão. Olha só que lindo que ficou. Agora eu coloquei aqui os pedacinhos de chocolate, a gente chama de chocochip, tá? E aí vai ficar bem crocantezinho. Quando a gente for comer, vai sentir aqueles pedacinhos de chocolate. Foi bem farta a camada, ó. Então, agora vamos para a segunda massa e daí depois o terceiro recheio. O primeiro recheio foi a mousse, depois os pedacinhos de chocolate, agora vai a massa de chocolate e depois o terceiro recheio. Vim trazer para vocês olharem, então, o segundo recheio que eu vou estar espalhando agora aqui. É uma mousse de leite ninho com coco e leite condensado. Olha só, que delícia, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a cremosidade desse recheio. Não deu água na boca já? Ficou assim, então. Agora eu vou colocar o último pão de ló aqui em cima de baunilha. E depois nós vamos medir este bolo para ver quantos centímetros vai ter de altura o total deste bolo. Gente, o bolo ficou aí, ó,
com... Cadê? Aqui. 14 centímetros. Tá bom? Meçam aí na casa de vocês para vocês terem ideia do que é isso. Gente, tô aqui na decoração do bolo, tô o dia todo em volta do bolo, porque a gente resolveu fazer uma surpresa. Então, tô fazendo aqui em cima do bolo um cachorrinho, porque ele tem um cachorrinho dessa raça. E aí eu tô aqui em função de fazer essa decoração aqui à mão livre. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Está aqui o Hells, que é o cachorrinho dele. Achei um amor. O que vocês acharam aí? Me contem nos comentários. Bolo pronto com ovos de codorna. Tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa um comentário pra mim aqui. Se não são inscritos no canal, se inscrevam para estar acompanhando os meus vídeos. Tá bom? Um abração, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe os sonhos, a casa, a família, que Deus dê saúde e faça prosperar tudo aquilo que vocês estão pedindo para Ele, tudo aquilo que glorifique o nome do Senhor. Tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!